Sejam todos muito bem-vindos. Eu considero esta live, viu, Ferracini, como pontapé inicial para quem quer prestar o concurso do MP de São Paulo, prova programada para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, convenhamos, tem tempo para aquele que já tem uma bagagem estudar para este certame. Você concorda comigo ou não? Acho que tem tempo, o tempo não é grande, o tempo é bastante exíguo, a programação tem que ser muito bem feita, não se perder tempo estudando coisa que não deve, fazer uma programação extremamente direcionada, lógico, dentro de uma bagagem que já foi criada anteriormente, né? Mas fazendo um direcionamento extremamente específico para o Ministério Público de São Paulo para que a gente consiga abranger a maior parte do edital possível dentro desses aproximadamente 2 ou 3 meses, né, que a gente deve ter até a prova preambular. Eu acho legal isso que você fala, porque nós não vendemos ilusões. Então, nós queremos vender o seguinte: você está se preparando para o MP São Paulo, nesses 3 meses você tem que fazer um estudo típico de um cirurgião. Você tem que ir direto ao ponto, você tem que ser preciso, você tem que ser, inclusive, bastante objetivo e sem firulas, digamos assim. Ferracini, são 125 vagas, nós já fizemos várias lives, nós estamos trabalhando aí com um cenário de em torno de 1.400 alunos para a segunda fase. Hoje é o pontapé inicial. É um pontapé inicial e eu quero conversar com aqueles que já fazem parte, já estão inscritos no grupo intensivo de estudos do RSC Online, e aqueles que não estão inscritos e querem, de repente, estudar por conta. Esta live serve para os dois. Nós não vamos fazer uma live apenas para quem está no grupo, mas para aquele que não tem condições de entrar no grupo e quer dicas minhas e do Ferracini. Quem ainda quer entrar no grupo, que começa segunda-feira, dia 22, calma que no final desta live eu vou falar um código, um cupom de desconto, válido até amanhã, 23 horas e 59 minutos, tá bom? Eu vou pedir para que vocês prestem atenção nas dicas minhas e do Ferracini, vocês que estão no grupo de estudos e vocês que não estão. Quem está no grupo de estudos, claro, vai ter um encontro de boas-vindas com o Ferracini, comigo, com o Silvares. Nós temos programado um encontro de boas-vindas. Mas esta live vai te servir muito bem. Mas esta live vai te servir muito bem e também aqueles que não fazem parte do grupo. Ferracini, eu vou deixar o cupom para o final. A pessoa hoje, dia 18 de novembro, acertei a data? Acertei, né? Exato. É isso. Já nem sei nem que mês nós estamos, quanto mais o dia. É aniversário de quem, Alessandra? Parabéns. Se você falou que é seu aniversário achando que ia ganhar um curso, você não ganhou, mas você ganhou parabéns. Ganhou parabéns meus. Ganhou parabéns do Ricardo. Brincadeiras à parte, Ferracini, a pessoa quer começar a estudar para o MP de São Paulo hoje. Vamos lá. Quem já está no nosso grupo de estudos sabe que dia 22 vai receber o primeiro planilhamento semanal de estudos, o que estudar naquela semana e por onde estudar, porque o nosso planilhamento é acompanhado de material. Quem não faz o nosso grupo de estudos intensivo, Ferracini, tem que se preocupar com o planilhamento. Você concorda? Muito, muito. Isso é básico. Se você não fizer um planilhamento bem feito, a chance de você estudar de maneira errada é muito grande. Aliás, é um erro clássico, né, Rogério, daqueles que estão começando a fazer um tipo de estudo diferente. Quando você não faz o planilhamento, quando você não faz a rotatividade de matérias, são 11 matérias que são previstas dentro do concurso do Ministério Público de São Paulo, quando você não roda essa matéria, você concentra o estudo demais em alguns pontos. Essa concentração de pontos, ela fatalmente vai te alijar da aprovação. Por quê?
Porque ela desequilibra a quantidade, o percentual que você tem que acertar por matérias. Tá? Quando você concentra os teus acertos numa só matéria, você desequilibra em relação a outras que são menos estudadas. E veja, os cortes das provas anteriores do Ministério, das duas últimas provas do Ministério Público de São Paulo, uma ficou em 82 e outra ficou em 83. Né? Extremamente altos. Isso vai fazer com que o aluno necessariamente tenha que pensar num nível de acerto de 80% por matéria que está sendo prevista. Tá? Então, a partir do momento que você concentra esses estudos numa só matéria, evidentemente você não chega a 80% nas outras. E você não consegue compensar o acerto nessas matérias que você estuda demais. Esse desequilíbrio gera uma pontuação em torno de 50%, 60%, 65% no máximo. No máximo, o aluno não consegue passar disso. E não consegue porque não faz esse equilíbrio de planejamento. Esse planejamento é fundamental, tá? Você tem que fazer isso, tem que entender o edital e fazer isso para começar a estudar. Esse alerta que você faz é importante, porque esse planilhamento, me corrija se eu estiver errado, Ferracini. O Ferracini é o grande arquiteto do nosso planilhamento, ele é o grande arquiteto desse roteiro de estudos, dessa organização nos estudos, principalmente quando você pensa num curso rápido como esse, que é o Grupo Intensivo para o MP de São Paulo. Mas, Ferracini, quem não trabalha um planilhamento, ainda que involuntariamente, ele acaba se dedicando àquilo que ele mais gosta e mais tem facilidade. Se você parar para pensar, ao fim e ao cabo, ele se dedica mais àquilo que ele não precisava se dedicar. Se sou eu hoje prestando concurso, eu vou me dedicar, se eu não tenho um planilhamento, se eu não tenho uma organização, eu vou me dedicar mais a penal, processo penal, etc. E eu vou ter uma resistência, voluntária ou involuntária, a outras matérias, eleitoral, humanos, difusos, etc. Quando você segue um planilhamento, você acaba se condicionando a esse equilíbrio. E eu fiz uma postagem outro dia, Ferracini, e eu pude perceber que ela gerou uma indisfarçável controvérsia. Que eu disse o seguinte, deixa eu mandar um abraço para o Enzo, nosso colega do MP de Minas, um colega excepcional do MP de Minas, com postagens muito interessantes para quem está estudando para concurso. Mas olha só, eu coloquei o seguinte, para você estudar para concurso, e nesse grupo nós queremos isso, seja você pertencente ao grupo, não pertencente ao grupo, você vai ter que trabalhar planilhamento. Você tem que observar motivação e disciplinas. Motivação e disciplina não tem como. E adianto, a disciplina é mais importante, porque não raras vezes você não tem a motivação, mas precisa da disciplina, que é o que vai fazer você acordar e dar conta desse planilhamento. E eu ouso dizer o seguinte, Ferracini, os aprovados têm 1% de motivação e 99% de disciplina. Não adianta você ficar super motivado e não ter disciplina. Você vai ser um uhul só. Você concorda comigo, não? Concordo, assim, gênero, número e grau. Só coloco um adendozinho. A motivação é espetacular, a disciplina é fundamental. Fundamental. Se não tiver disciplina, você não vai passar em concurso, isso é ponto. Mas, além de disciplina, é assim, absolutamente necessário que você entenda o tipo de concurso que você está prestando. Se você não entender, você vai se dedicar demais, estudar muito e estudar errado. O fato de só estudar não te faz passar em concurso público hoje. Você tem que entender o concurso que você está prestando, você tem que estudar as matérias de acordo com aquele concurso que você está prestando. Então, eu insiro um terceiro ponto desse tripé aí, Rogério, que é a inteligência na forma de estudar. Essa inteligência, evidentemente, todo mundo pode ter, não necessariamente estando no nosso curso. É evidente que o nosso curso catalisa isso, o aluno não vai precisar pensar em como fazer o planejamento. Né? A nossa ideia é de o aluno que está dentro do curso senta e estuda, só isso. Agora, você não está, não conseguiu, por N motivos, estar conosco dentro dos grupos. Você vai precisar entender o seu edital, vai precisar estudar o edital, principalmente entender a forma como o Ministério Público de São Paulo faz os questionamentos em primeira e em segunda fase. Se você não fizer isso, se você estudar na base de Ministério Público de São Paulo, com a mesma base que você estuda para um SEBRASP, para uma Fundação Carlos Chagas, você não entra no MP de São Paulo.
Você tem que pensar isso. Esse direcionamento é fundamental hoje para concurso público. Ó, Ricardo Ferracini, presta atenção. Então, deixa eu ver se eu entendo. Nós estamos oferecendo para os nossos alunos um planilhamento de estudos e nós queremos que aqueles que não fazem o grupo de estudos, que também preparem um planilhamento, não estudem sem planilhamento. Mas agora você acrescenta um ingrediente a mais. Você tem que conhecer o concurso. Se você tem que conhecer o concurso, você tem que ter um estudo estratégico, você tem que ter um estudo inteligente, então você está falando em conhecer o concurso, conhecer por meio de simulados. Posso falar aqui da importância dos simulados. O nosso grupo de estudos, mandar um abraço aqui para o nosso colega Matheus, promotor de justiça do Ministério Público de Rondônia, acho que é Rondônia, ou Roraima, será que eu estou confundindo? Mas o Matheus é coautor de um livro de leis penais especiais comigo, um colega excepcional. Veja, Ferracini, então quando eu penso em simulados, esses simulados nós damos no grupo de estudos. Mas quem não for fazer o grupo de estudos do RS Online tem que se preocupar com os simulados, porque ele estará conhecendo o certame, concorda? O tipo de prova que é feita. Lembrando, o Ministério Público de São Paulo é banca própria, tá? A VUNESP, ela só organiza o concurso, ela não faz a prova, a banca é própria. Como é que a gente, dentro do curso, a gente faz esse conhecimento, Rogério? A gente, eu, o Ricardo Silvares, vários colegas, no teu caso, nós fizemos um estudo de incidência dos 21 últimos anos de concurso do Ministério Público. É evidente que isso altera demais, né? O que caía 21 anos atrás não cai tanto hoje. Mas a gente pega uma tendência de forma de questionamento. É importante que o aluno que não esteja no grupo conheça as provas anteriores do Ministério Público de São Paulo, pelo menos as 3 últimas provas, tá? Do concurso 91º, 92º e 93º. Outro ponto, nós fazemos dentro do curso a pesquisa de banca. Nós fazemos a preparação agora, mas dentro desse curso nós teremos a pesquisa de banca. A pesquisa de banca é fundamental, gente. Vocês precisam entender. Vou dar um exemplo que aconteceu no último concurso. Um dos examinadores tinha a tese de mestrado e de doutorado dele em cima de organização criminosa. Foi tema de dissertação não sorteada da segunda fase, exatamente organização criminosa, e caiu na primeira fase. Uma outra examinadora tinha toda a dissertação de doutorado dela em cima de falências e dava aula de falências. 2 questões de falência das 4 de direito empresarial caíram na primeira fase. Essa leitura do concurso, ela é fundamental. O aluno, então, que não está conosco, ele precisa fazer a pesquisa de banca também. Vai lá, pega os nomes, veja como essas pessoas trabalham, observe isso. É possível que não caia nada do que eles façam, tá? Já aconteceu várias vezes, né? A gente tem N exemplos nesse sentido, que o examinador é específico numa área e não perguntou nada disso. Mas você precisa conhecer, você não pode correr o risco de passar por isso. Os simulados que nós temos, uma vez por mês, serão 3 simulados no curso, ele já dá essa adaptação. Fazer prova de 100 questões com 5 alternativas é totalmente diferente do que, pelo menos, do que o pessoal que fez, por exemplo, a magistratura 2 semanas atrás, que faz 100 questões com 4 alternativas. 1 hora mais. Veja, a questão é matemática. São 500 Exato. Alternativas para você ler a menos. Um tempo de 1 hora menos, né? Um cansaço muito menor. Você precisa Na verdade, não. São o quê? São 100 alternativas a menos. Você sai de 500... São 100 alternativas a menos. Exato. São 400 alternativas da magistratura para 500 do MP. Então, são 100 alternativas que você tem que estar preparado para colocar na caixinha do tempo. Pessoal, caixinha do tempo é o seu maior inimigo numa primeira fase. Daí a importância também do simulado. Então, quem está começando a estudar para o MP de São Paulo? Planilhamento de estudo. Esse planilhamento já existe no grupo de estudos intensivo. Se você não está no grupo de estudos, por favor, trabalhe um planilhamento. Em cima da matéria que você não gosta, que você não entende, isso tem que estar no seu planilhamento. Tem que ser um remédio. O remédio você não toma gostando, você toma porque precisa. É o remédio. O simulado é importante para você entender a arquitetura do seu concurso. Nós temos simulados. Se você não está no nosso grupo, por favor, trabalhe com simulados. Isso é importante. Você entra numa academia, você já não pega o peso e começa a fazer. Você tem que entender como é que trabalha esse peso, como é que trabalha esse exercício.
E, Ferracini, a banca, quando você fala da banca, a banca é importante. No nosso grupo, essa banca será formada durante o curso. E quando a banca for formada, claro que nós vamos subsidiar nossos alunos com todas as informações. Quem não for nosso aluno, onde que você sugere, quem não for nosso aluno, quem não conseguir trabalhar no grupo de estudos, como que você sugere essa pesquisa de banca? Olha, a nossa pesquisa de banca é bem chatinha, né? A gente não, evidentemente, a gente não vai ficar na internet. O que a gente faz, como a gente fez nos últimos concursos? Destacam-se pessoas do curso que vão a todos os pontos. Ah, então, fulano de tal, que vai ser banca, ele é professor da PUC de São Paulo. Nós vamos até a PUC de São Paulo, vamos pegar tudo que ele publicou nos últimos anos para dar uma olhadinha. Tem coisas que ele vai publicar que, obviamente, não vai ser perguntado em prova de primeira fase, mas tem alguma coisa que a gente pode tirar. Então, vamos entender a cabeça desse examinador. Tá? O aluno que está sozinho vai conseguir fazer isso? Não. O que ele vai ter que fazer? Vai no currículo Lattes dessa pessoa. Entra lá no currículo Lattes, pesquisa quem está nessa banca. O que ele publicou nos últimos anos, no que ele está dando aula, quais são os livros, obras que ele tem. E se isso, veja, se isso é compatível com o tipo de matéria que ele está questionando. Tá? Porque pode ser que ele seja examinador de um tipo de matéria e publicou uma coisa completamente diferente. Aconteceu, por exemplo, com a examinadora da Ordem no concurso passado. Né? Ela estava examinando o empresarial e tinha publicado situações que não tinham nada a ver com a questão dela. Direito público, nós não vamos estudar direito público. Tá? Tem pessoal que é fanático, publicou, tem que estudar aquilo. Não perca tempo com isso. Ô, Ferracini, mas veja se eu estou errado. Quando você fala estudar a banca, ninguém aqui tem a pretensão de, ao estudar o membro da banca, adivinhar a questão que ele vai elaborar. Não. Mas nós temos uma visão da tendência do que ele pode explorar. Não exatamente como será explorado, mas você pode perceber uma predileção para a falência, uma predileção para a organização criminosa, e você já deu exemplos em que essa predileção orientou, sim, o número de questões numa prova objetiva e numa prova escrita. Muito legal. Ferracini, além disso, então já falamos, que aquele que está prestando concurso para o próximo MP de São Paulo tem que pensar no planejamento, tem que pensar em simulados, tem que pensar em conhecer a banca. Além da prova, conhecer a banca. E o Ferracini deu até ideias de como você pode ir atrás dessa pesquisa da banca. Nós temos uma pesquisa muito minuciosa. Tirando tudo isso, é importante conhecer a carreira. E aqui eu pergunto para você, quem nos assiste e não vai fazer o grupo de estudos, vale a pena fuçar no site do MP de São Paulo, ou não? Vale muito a pena, né? Vale muito. O MP de São Paulo tem vários direcionamentos que a gente consegue, que são públicos e conseguem ser observados. Né? A gente tem as teses do setor de recursos extraordinários especial, que é um bom direcionamento. Vejo, existem algumas teses que conflitam com os superiores tribunais de justiça, com o Superior Tribunal de Justiça, com o STF. Precisa saber fazer essa leitura. Existem os boletins do CAU criminal, que também dão esse staff. Existem lives que são colocadas, vai existir uma live super importante semana que vem sobre racismo dentro do Ministério Público de São Paulo, tema que é, pela primeira vez, tópico de direitos humanos dentro do edital, ou seja, tem toda uma tendência disso. O site do Ministério Público de São Paulo, ele alimenta muito quem quer prestar esse concurso. Dando uma olhada nisso é fundamental. Veja, são todas informações públicas, tá? Não são informações privilegiadas reservadas, exatamente. Não são reservadas de membros, são todas informações públicas. É necessário que se entenda. E é fundamental fazer o entendimento do edital que foi colocado. O edital dá muita dica, gente. Fazer a leitura certinha do edital, lógico que vão ter aquelas matérias batidas, todas pontuadas. Nós fizemos um comparativo, os nossos alunos receberam isso, então um comparativo ponto por ponto do edital, o que teve de inovação e o que foi retirado, o que foi inserido dentro desse novo modelo de edital. Esse modelo já traz, assim, indicando para você uma série de posturas que a prova deve ter. Tá? Por quê? Porque é uma postura do próprio Ministério Público. É uma postura do Olha que Ministério Público de São interessante. Paulo.
O Bruno Pereira pergunta, inclusive, julgado recente do STF sobre injúria racial? Sim, esse julgado recente do STF já foi objeto do estudo do Centro de Apoio às Promotorias Criminais do MP de São Paulo, nos boletins que estão abertos, boletins do Centro de Apoio às Promotorias Criminais, que estão abertos de fácil acesso. Ferracini, então não me deixa confundir aqui. Ó. Você falou, quem está começando a estudar para o MP de São Paulo, siga um planilhamento que já existe, está pronto para ser fornecido para os nossos alunos do grupo intensivo que começa segunda-feira. Tem que trabalhar simulados para conhecer como é a prova. Tem que investigar a banca, porque você vai perceber tendências. E aí eu faço mais uma observação, Ferracini. Você falou do edital. O edital é um oceano de matérias. Enorme. Nós sabemos que não tem como explorar tudo aquilo. Não tem como explorar. E aí vai a importância da pesquisa de provas anteriores, além da banca, e a questão de estatística. E também as aulas que nós programamos no grupo de estudos. Nós programamos aulas quinzenalmente e mesas de debate também quinzenalmente. Então, o aluno vai ter praticamente um encontro por semana para debater grandes temas. Eu diria o seguinte, viu, Ferracini? Me corrija se eu estiver errado. Temas que certamente vão cair. Temas que certamente vão cair. Então, você outro dia mesmo me fez dar aula, o Ferracini falou, você vai ter que dar aula de roubo. Eu fiquei 2 horas trabalhando com os alunos, roubo. Por quê? Ferracini, qual é a incidência do crime de roubo em penal? Roubo é a principal matéria da parte especial em direito penal. Tá? Ele chega a quase 4% de incidência de tudo que caiu dentro do Ministério Público na parte de penal até hoje. O Ministério Público de São Paulo questiona 15 questões por prova de direito penal. Tá? Numa divisão que está fugindo um pouquinho, pelo menos na última prova, fugiu um pouquinho de uma divisão equânime de 5, 5 e 5. Caíram 4, 4 e 7. Tá? Na última prova, sendo 7 de legislação penal especial. Veja, por que cai mais legislação penal especial? Por causa da modernidade da legislação. Isso pode modificar esse ano, Rogério, porque nós tivemos vários tipos penais inseridos dentro da parte especial de direito penal. Então, essa balança, a gente precisa fazer a leitura. Opa, caía mais legislação penal especial porque as novidades estavam ali. Estavam ali. Agora as novidades estão aonde? Muito bem observado, Ferracini. Vamos lá? Deixa eu ver se eu lembro. As novidades estão aonde? 14.132. Acrescentou um crime novo no Código Penal, o crime de stalking. 14.133. Tirou da legislação penal especial e trouxe para o Código Penal crimes de licitação e contratos administrativos. 14.155. Alterou furto e estelionato para endurecer a resposta estatal nos crimes digitais. 14.188. Poxa, alterou o 129, acrescentando o parágrafo 13, uma nova modalidade de lesão leve contra a mulher, e a violência psicológica, novo crime, 147B, sem contar algumas alterações na Lei Maria da Penha, artigo 12C. Depois eu posso lembrar da 14.192, essa alterou a lei dos crimes eleitorais, violência política. Porém, essa violência política contra a mulher está degladiando com a lei 14.197. O que a lei 14.197 fez? Incluiu no Código Penal o título 12, revogando a lei 7.170. Então, olha que interessante. 2 leis penais especiais foram revogadas e trouxemos para o Código Penal os crimes nelas previstos. Então, Ferracini, isso que você coloca é muito importante. Se o holofote estava na legislação penal especial, no próximo concurso eu posso apostar o braço esquerdo do Ferracini, que o holofote estará na parte especial do nosso código. Mais precisamente, stalking, violência psicológica e crimes de licitações e contratos administrativos, além dos crimes contra o Estado Democrático de Direito.
E veja como é importante que a gente estava falando de entender o concurso, Rogério. A gente tem um passivo ainda de legislações que não foram utilizadas, porque a gente tem um interregno de 2 anos sem concurso. Então, as leis que saíram ali de 2016, 2017, que não foram utilizadas no 93º concurso, são novidades para o Ministério Público. Um exemplo que é bastante direcionado, feminicídio. O feminicídio não foi questionado por provas do Ministério Público de São Paulo ainda, e é um tema importantíssimo. Tão importante que era tema de dissertação da segunda fase do 93º concurso e não foi sorteado. Então, é uma tendência. Poxa, tem feminicídio aqui que não foi questionado ainda. O Ferracini, não foi cobrado, mas o feminicídio foi objeto de uma recente tese do setor de recurso especial extraordinário. Hein? Pois é. Veja como as coisas começam a se encaixar. A gente começa a ter uma visão do que pode ser a prova do Ministério Público de São Paulo. Eu sempre brinco que existe um tripé para a decisão e das questões que são colocadas, que são fundamentais para fazer o entendimento. O primeiro, o dia a dia do promotor de justiça. O que está no dia a dia do promotor de justiça tende a cair na tua prova. Isso é uma tendência dentro do MP de São Paulo. O segundo ponto, atualizações legislativas. As atualizações legislativas são fundamentais. Você precisa ficar ligado nas atualizações legislativas, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Os crimes de trânsito caíam demais no MP. No início ali dos anos 2000, parou de cair. Parou de cair por quê? Porque novas legislações extravagantes surgiram e começaram a ser implementadas, trazendo novidades para o dia a dia do promotor de justiça. Então, esses novos crimes, principalmente a Lei Maria da Penha, começou a ganhar um terreno muito grande dentro das provas de direito penal. Outra indicação, o Estatuto do Desarmamento. Nós tivemos várias alterações, então começa a crescer, esse tipo de lei começa a crescer em detrimento de outras. Não quer dizer que é menos importante essa lei, mas quer dizer que são questões inovadoras. E o último detalhe desse tripé, as discussões sociais. Quando a gente tem discussão social agora sobre questão de LGBT, da população LGBT, questão de racismo, você começa a perceber que o edital se movimenta de uma outra forma. Ele tira algumas matérias que anteriormente eram prioritárias e começa a encaixar outras. Porque esses debates são muito ricos dentro do Ministério Público de São Paulo no dia a dia. Fazer essa leitura, entender a prova que você está prestando é fundamental. É isso Ferracini, olha só, isso tudo que você está falando, me permita te cortar e dizer o seguinte, nós programamos para os nossos alunos, em dezembro, olha só dezembro você vai ter, dia 6 de dezembro, você vai ter uma aula ao vivo pelo sistema Zoom, com Marcelo Milagres, tema Direitos Reais, Posse e Propriedade. Para o aluno não achar que nós somos obstinados em direito criminal, Ferracini, por que você escolheu posse e propriedade? Disparadamente, mas disparadamente a matéria que mais é questionada dentro de direitos reais. Tá? A divisão do direitos reais, dentro da divisão de direito civil, se a gente colocar 8 divisões de direito civil, incluindo o LINDB como uma das divisões, tá? As demais 7 tradicionais, o Ministério Público de São Paulo, 26% cai de parte geral, 25% de família, e aí a gente baixa um pouquinho para direitos reais, atinge 14% das questões que caem na prova de direito civil. São 10 questões. Isso quer dizer, uma questão de direito real está sempre garantida dentro da prova do Ministério Público, dentro do esquema estatístico. Pode ser que venha um examinador ali e pense de uma maneira completamente diferente da minha, tá? Mas na última prova, por exemplo, nós tivemos 4 questões de direitos reais na primeira fase. Dentro de direitos reais, mais do que 85% do que caiu até hoje está atrelado à posse-propriedade. Então a gente precisa colocar alguém para falar de posse-propriedade para a gente. Quem vai dar aula? Dia 6 de dezembro vai ser Marcelo Milagres, promotor de justiça do Ministério Público de Minas, sabe tudo de direitos reais, um baita de um professor, promotor, professor. Dia 11 de dezembro, uma data muito importante, aniversário do meu irmão gêmeo. Dia 11 de dezembro, nós temos uma aula, também pelo sistema Zoom, prisão e liberdade provisória com Andrei Borges de Mendonça, procurador da República, que tem livro escrito sobre o assunto. Por que escolhemos prisão e liberdade provisória, Ferracini? Prisão e liberdade provisória. Terceira matéria mais questionada dentro do MP de São Paulo, mas mais do que isso, ela está exatamente nesse tripé que eu estou colocando. Inovação legislativa, a gente teve inovação legislativa no pacote anticrime, né, na 3.964,
A discussão atual, veja, o que está sendo debatido da audiência de custódia ultimamente, dentro dos tribunais, dentro do dia a dia do promotor de justiça, isso é fundamental, gente. A gente precisa entender o que está sendo discutido atualmente nesses temas. Por isso que a gente destaca a aula exatamente assim, batendo forte naquelas questões que tem uma chance enorme de cair. Pode ser que não caia? Pode ser que não caia, mas estatisticamente se direciona a esse tipo de questionamento. Dia 13 de dezembro, nós vamos ter, para quem quer prestar o concurso do MP de São Paulo, uma mesa redonda para discutir a atuação do Ministério Público na seara da educação, com a promotora de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Renata Carbonell. Todas estas aulas, quem não consegue assistir ao vivo, claro que as aulas ficam gravadas. Ferracini, atuação do MP na área da educação. Primeira fase, tem chance? Segunda fase, chance, dissertação de difusos e coletivos. Preciso nem falar, né? É um direcionamento muito forte, né? O Ministério Público começou a criar as promotorias de educação. É uma tendência do Ministério Público de São Paulo trazer a promotoria de educação como um dos carros-chefes dentro do MP de São Paulo. Então, é uma tendência de instituição. A gente precisa entender a instituição que a gente está prestando concurso, gente. É isso que eu estava colocando para vocês. É matéria super questionada dentro do histórico do MP de São Paulo? Não, não é. Educação não é uma matéria de grande questionamento. No entanto, a discussão atual é muito grande. Veja quantos debates nós tivemos durante esse período, desse interregno do último concurso até esse. A educação inclusiva, o Ministério Público tanto bateu, tanto se discutiu sobre essa legislação, que foi julgada, inclusive, inconstitucional dentro do STF, né? Todos esses parâmetros a gente precisa debater. A atualidade da discussão é fundamental, por isso que esse tema foi escolhido e colocado dentro das nossas aulas. Dá para dialogar esse tema com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como muito. Você falou, da educação inclusiva. Com a ECA, né? Então, só no mês de dezembro, lembrando que a galera vai estudar dezembro, janeiro e fevereiro. Teremos. Então, eu já falei de direitos reais, posse e propriedade com o promotor de justiça Marcelo Milagres. Já falei de prisão e liberdade provisória com o procurador da República Andrei Borges Mendonça. Falei atuação do MP na educação com a promotora de justiça do Rio, Renata Carbonell. E dia 18 de dezembro, Rogério, vai ter aula dia 18? Sim, sim. Se nós estamos achando que a prova vai ser em fevereiro, final de fevereiro, começo de março, você acha que você tem condições de dar o seu recesso? Não. Você pode até colocar o pé no freio ali no Natal, no Ano Novo, tal, mas não tem recesso para você. E eu vivi isso, porque minha primeira fase foi em novembro, minha segunda fase foi em dezembro, e minha fase oral foi em março. Eu vivi exatamente isso. Gente, é um sacrifício para que você depois possa efetivamente curtir, num padrão ouro, exatamente essas datas festivas. Dia 18 de dezembro, temos uma aula especialíssima, e o Ferracini já tocou nesse assunto. A aula dia 18 de dezembro será sobre racismo, pessoas em situação de rua e LGBTIQA+, fobia, com a promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Lívia Santana Vaz. Ferracini, por que nós escolhemos esse assunto? Primeiro porque a Lívia é fantástica nessa área, né? A Lívia dá um show, né? Inclusive, ela fez recentemente uma palestra no próprio Ministério Público de São Paulo, né, para os próprios colegas sobre a temática. É inovação de edital. Pela primeira vez, o Ministério Público de São Paulo criou o tema racismo dentro do edital. Tá? Um tema extremamente importante que foi tema da resolução do CNJ determinando a obrigatoriedade da magistratura questionar isso. O Ministério Público de São Paulo já se adiantou, o CNMP nem regulamentou isso, o Ministério Público de São Paulo já colocou. Existe um polo dentro do MP de São Paulo, na parte de direitos humanos, que trabalha única e exclusivamente com racismo. Tá? É uma diretriz do MP de São Paulo. Se é uma diretriz do MP de São Paulo, voltamos naquela toada, Rogério, a gente precisa entender o concurso que a gente está prestando. Se você não entender, você não passa no concurso que a gente está prestando, tá? Que você está prestando.
o tema de racismo vem exatamente nesse ponto. E mais um detalhe, que é especialíssimo. Nós temos, pela primeira vez, 6 examinadores na banca de concurso do MP de São Paulo. 4 procuradores de justiça, um membro da OAB e um membro do TJ. Recursos humanos, no qual se insere racismo, necessariamente... Direitos humanos, desculpa. Direitos humanos, no qual se insere racismo, necessariamente é examinado, por determinação do regulamento do Ministério Público de São Paulo, por um procurador de justiça do MP de São Paulo. Ora, se é determinado, se ele vai ser examinado por um procurador de justiça, né, do Estado de São Paulo, necessariamente você tem que entender o que o MP de São Paulo pensa sobre o tema. Não tem como fugir disso. E a Lívia bate exatamente nisso. Ela foi trazida pelo MP de São Paulo para fazer uma palestra para os membros, exatamente encaixando o que a gente quer colocar para vocês. Perfeito. E eu vi um aluno perguntando se... deixa eu até procurar aqui, ó. Onde está? Ele fez uma pergunta aqui. Bom, não vi. Eu acredito que não há chances do nosso concurso coincidir com o MP de Minas. O MP de Minas até vai lançar novo concurso em breve. Gente... Esse é o resultado hoje, né? Exato, exato. Fase foi hoje. Exato, vamos lançar, inclusive, um curso para fase oral. Ferracini, eu acho que nós demos aqui uma visão geral para quem está começando a estudar para o MP de São Paulo. Deixa eu falar o seguinte, nós estamos com as últimas vagas para o grupo intensivo preparatório para o MP de São Paulo. Grupo intensivo que vai ter o planilhamento, importante, já explicado pelo Ferracini. Vai ter material de apoio para que você possa concretizar o planilhamento, simulados, encontros ao vivo, se você não conseguir assistir ao vivo, esses encontros estão gravados. Nós vamos ter pesquisa de banca, tudo trabalhado por promotores de justiça do MP de São Paulo. Últimas vagas. Para você se inscrever nessas últimas vagas, inclusive com desconto, eu vou te dar aqui um código que serve de cupom. Anotem aí, tudo com letras maiúsculas, por favor. RSC MPSP, RSC MPSP, Rogério Sanches Cunha, RSC MPSP de Ministério Público de São Paulo, tudo com letras maiúsculas. Esse código vale como cupom de desconto até amanhã, 23 horas e 59 minutos. Então, você vai no rsconline.com.br. Eu vou até aqui com os alunos. Ferracini, me diga se eu estou conseguindo mostrar para os alunos aqui. Você me diga, porque está sempre... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Estão conseguindo ver o site? Ó. Espera aí, aqui é o PJ, vamos esperar aqui, ó, randômico. Você vai clicar aqui, ó, preparação para o segundo grupo de estudos intensivo para o 94º concurso de ingresso ao Ministério Público de São Paulo. Início dia 22 de novembro, termina dia 27 de fevereiro, são 12 semanas. E aqui você tem toda a descrição do curso, ó. Aula de introdução metodológica, aulas específicas de direito institucional. Teve um aluno que perguntou se vai ter aula sobre direito institucional. Sim, o Ricardo Silvares gravou várias aulas sobre lei orgânica do Ministério Público de São Paulo, comparando com a lei orgânica nacional do Ministério Público. 6 mesas redondas envolvendo professores do RS Online, professores convidados. Eu já expliquei várias aulas que vocês vão ter, já anunciei várias aulas. Materiais, apostilas de apoio, indicação de lei seca a ser estudada por tema. Ferracini, antes de acabar a nossa live, eu queria que você falasse um pouco sobre a lei seca, por favor. 3 simulados inéditos de prova objetiva com questões comentadas. E olha, quando você pega esse simulado com questões comentadas, você vai ver que vira quase que um livro. Encontros virtuais quinzenais, já falamos desses encontros também. Planner para organização, fale com o professor, canal de comunicação, grupo no Telegram. Poxa, é muita coisa aqui, ó. E você pode entrar aqui e inclusive, conhecer mais sobre o curso, conteúdo de aulas, etc. e tal. Bom, Ferracini, o aluno ele vai digitar esse código que eu falei, RSC
MPSP e vai ter um cupom de desconto. Antes de nós encerrarmos, por que nós incluímos no grupo de estudo, no planejamento, por que nós incluímos lei seca? Existe um mito, né, Rogério, que estudar por lei seca dá para passar no concurso. Eu afirmo para vocês, não dá para passar por concurso estudando só lei seca, tá? Não dá. Hoje jurisprudência tem um peso grande, a doutrina tem um peso grande, principalmente para o MP de São Paulo. No entanto, a lei seca, ela corresponde a um largo espaço de questões que podem cair no concurso para vocês, tá? Muito então, pera um pouquinho, Ferracini. Só uma coisa. Então, estudar só por lei seca não aprova, mas não estudar a lei seca te reprova. Te reprova, com certeza. Com certeza absoluta. Tá? Mesma coisa de qualquer uma. Se estudar só doutrina, você também não aprova, mas também se não estudar doutrina, você reprova, e jurisprudência, idem. Tá? Só que dentro desse tripé, lei seca cai mais do que jurisprudência e do que doutrina na primeira fase do MP de São Paulo. Tá? Prova objetiva, né? Segunda em torno fase de 60%, eu tenho uma estatística aqui, em torno de 60 e poucos por cento. Sabendo que a nota de corte já chegou em 80%, isso já demonstra que você tem razão. Quem chegou lá sabendo só lei seca, deu conta de 60% das questões. Faltou uma gordura aí de 20%. E aí? Exato. Como é que a gente faz isso? Quem não está com a gente, vocês vão precisar eleger uma bibliografia específica, tá? Atenção com a bibliografia que vocês vão adotar. Não dá para adotar a bibliografia de autores que divergem frontalmente do MP de São Paulo, tá? Aí isso dá errado, gente. Aí isso dá errado. Observem muito quem são os autores que vocês estão elegendo para a bibliografia de vocês. No curso, o material vem pronto. O material está em PDF, já está especificado no sentido de que esse é o entendimento do MP de São Paulo. Inclusive, o Ricardo Silvares faz esse trabalho. Em cada ponto nosso, a gente faz o destaque de tudo o que caiu e como caiu nas provas anteriores. Então, vou dar um exemplo. Nós estamos estudando agentes públicos em direito administrativo. Tá? Matéria que é questionada em terceira posição dentro de direito administrativo no MP de São Paulo. Chance alta de questionamento. O que o Ricardo Silvares faz? Ele pega lá agentes públicos, coloca tudo o que existe. Existe uma tese do setor de recursos extraordinários sobre isso. Vamos colocar aqui. Uma tese sobre na parte do CAL civil sobre agentes públicos. Vai colocar ali. Além disso, o que caiu de agentes públicos? Caíram 10 questões nos últimos 20 concursos sobre agentes públicos. As 10 questões vão estar ali no material para vocês entenderem a forma como o Ministério Público questiona aquele tipo de ponto. E, além disso, tem uns pontos ali, todo colocado do material nosso. Essa indicação que o Silvares faz para a gente. No teu planejamento, já vai estar escrito dentro do ponto, de ponto a ponto que você vai ler, num quadrante. Logo depois vão estar destacados os artigos de leis secas que você precisa ler. Tá? Para quê? Para que você não perca tempo com artigos que não são necessários. Então a gente vai destacar ali aqueles artigos certinhos. Para você que não está conosco no grupo de estudo, a dica que eu dou é, primeiro, repassar essas provas antigas, observar a forma que é questionado e direcionar dentro da lei seca aquele tipo de questionamento que se adequa à prova anterior. Deixa eu até saudar o Marco Antônio PS Ló. Está dizendo, acabei de me inscrever. Então, Marco Antônio, legal, a gente se vê. O Ferracini, inclusive, gente, para quem está inscrito no grupo intensivo do MP São Paulo, o Ferracini vai fazer um encontro de boas-vindas, vai explicar como você encara o planilhamento, como você dá conta do planilhamento. Fiquem tranquilos, eu quero apenas aqui saudar o Marco Antônio. Marco Antônio, dia 6 de dezembro, nós já vamos nos ver pessoalmente, virtual e pessoalmente, né? Hoje, pessoalmente, você acaba englobando o virtual. Nessa aula de direitos reais, posse e propriedade, nós conseguimos interagir, eu te enxergo, você enxerga. Inclusive é interessante, né, Ferracini, porque os nossos alunos eles abrem as câmeras no Zoom. Isso é muito bom, porque senão parece que você está conversando com o Star Wars, Galaxy 5, iPhone 12 e o escambau. Então, Marco Antônio, nós te aguardamos. Seja bem-vindo ao RSC Online. Ferracini, para a despedida desta live, aquele que não vai poder... Peraí, aqui gente dizendo, no site da Juspod, eu vou aonde? Não estou achando. Flávia,
É só você ir no Jusá. Deixa eu ver se eu mostro para a Flávia aqui, ó. Espera um pouquinho, tem gente. Eu sugiro, para você não ter dúvidas, vá no RS Online, ó. Flávia, para você não ter dúvida, ó, rsonline.com.br. Aí você vem para. Está aqui, ó, preparação completa, 94º concurso do MP. Clicou, pronto. Você vai aqui, ó, comprar. No comprar, você coloque o código que eu falei, porque ele te dá 15% de desconto, tá bom? Então, deixa eu falar para a Flávia e para todos que estão nos assistindo, para não haver erros. Gente, Ferracini, quem eventualmente não pode cursar o nosso curso, eu quero que ele também tenha uma orientação nossa, tá? Até sugiro que vocês entrem no Telegram que nós montamos para isso, rumo ao MP. Eu não consigo, tá caro, eu não tenho tempo, tal, mas eu quero dicas de vocês. Aqui nós estamos preocupados com todos que querem prestar o MP de São Paulo, faça parte do nosso grupo ou não. O Iverton também, seja bem-vindo, viu? O Iverton, acho que eu falei certo o nome. Ela promotora também, legal, está amando. Ô Ferracini, quem não pode cursar o nosso grupo de estudos? Eu queria que você desse alguma dica importante para que ele sozinho possa dar conta do recado. O que eu coloco, Rogério? Primeiro, a escolha da tua bibliografia é fundamental, tá? A escolha da bibliografia dentro de uma expectativa de concurso de Ministério Público de São Paulo. Isso já é bastante indicativo para vocês. Nós temos vários autores dentro do MP de São Paulo, autores que estão fora do MP de São Paulo, mas se adequam a esse pensamento. Como é que eu posso fazer isso, cara? Se você tiver alguma dúvida, mande ali no Instagram que a gente responde, tá? Não tem problema nenhum. Tem maior carinho com o pessoal, maior atenção com o pessoal que manda ali. Para mim, eu consigo responder isso para vocês. Essa bibliografia é fundamental. Dá para estudar uma bibliografia muito grande? Não, gente. A gente tem 3 meses para a prova. A gente tem 3 meses. Você vai ter que selecionar essa bibliografia com temas importantes. Revisem as 3 últimas provas do Ministério Público, entendam como as 3 últimas provas do Ministério Público de São Paulo foram feitas. É evidente que não vão ser repetições de questões, mas você vai perceber que existem temas que se repetem em todas as provas, e se esse tema se repete em todas as provas, a tendência é que ele se repita mais uma vez. E só para dar uma estatística, que a gente gosta de número, então vamos falar nisso. Cerca de 60%, 60%, 65%, dá pra, de vez em quando, em alguns concursos chegam até 70% das matérias, elas se repetem sistematicamente em provas, pessoal. Se repetem sistematicamente em prova. Então, a lei de drogas cai quase todo o concurso do Ministério Público de São Paulo. Lei Maria da Penha tem uma altíssima tendência de questionamento. Agentes públicos, muito grande. Improbidade administrativa, licitação, você precisa entender isso. Dá uma escaneada nessas últimas 3 provas, você vai perceber que existe um núcleo de questões que se repetem em todos os concursos. Direcione seu estudo em cima desse núcleo, tá? E depois, observem aquelas matérias que estão sendo discutidas recentemente pelo MP de São Paulo. Se você consultando o site, você consegue uma indicação desses pontos. E, evidentemente, observe no edital as inovações. Inovações sempre são indicações do que pode cair. Em direito penal, algum cuidado com isso, tá? Direito penal houve algumas inovações, mas essas inovações não necessariamente vão cair, porque tem matérias fundamentais dentro do direito penal que ainda não foram questionadas. Direito penal é um caso à parte dentro desse novo edital, tá? Mas em direitos humanos dá para se perceber isso, em IECA dá para se perceber isso aí. Tá legal? Ferracini, deixa eu só responder uma pessoa que colocou aqui, olha, eu estou fazendo o curso seu, Rogério, e eu estou achando o simulado mais difícil do que as provas. Perfeito. Veja, eu sempre gosto de comparar o seguinte, e Ferracini é a tua área, porque você é esportista. Quando a pessoa vai treinar, ele treina sempre numa carga maior do que aquela que ele vai enfrentar numa prova. Então, você vê, a pessoa que treina maratona, que treina prova de velocidade, que treina prova de resistência, sempre trabalhando algo a mais. Então, ele corre com sacos de areia nas costas, etc. e tal. Porque a sensação que nós queremos no RSC Online é que você, no dia da prova, diga, meu Deus, que prova fácil. Os simulados do Rogério eram bem mais difíceis. Pronto, eu vou ficar feliz.
triste eu vou ficar se você chegar na prova e disser o seguinte: nossa, que difícil, eu não esperava, os simulados eram mais fáceis. Não é isso que nós queremos. Nós trabalhamos com a teoria da pior das hipóteses, concorda, Ferracini? Nós queremos... O Fabrício, que é o nosso responsável por simulado, está respondendo aqui, Rogério. Ele colocou: o objetivo das rodadas é treinar vocês para o pior, que no dia vocês acharão mais fácil. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Fabrício aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu consigo ver. Fabrício, ele consegue responder pessoalmente para esses que estão putos com simulados, Fabrício. Tem gente puta com simulado. Aí, ó. A galera falando do Rock Balboa, é mais ou menos isso. É mais, ó, tem gente boa, tem gente gostando. Eu gosto quando eles lembram esses filmes, porque é exatamente isso. Quem aqui não assistia Rock Balboa e achava que para ganhar uma luta de boxe tinha que carregar troncos de árvores, né? Hoje não tem nada a ver essa porra. Carregar troncos, já você vai tomar uma porra. Mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver se o Fabrício, ele não entrou. Tomamos o toco do Fabrício. Deve estar de pijama, Carolina Macedo, me diga se você está aqui ainda, você tem que mandar o teu CPF. Eu tenho que mandar um livro de manual de licitações para Carolina Macedo, colega nossa, e ela não me mandou o CPF. Carolina, me diga se você mandou o CPF. Deixa eu ver aqui. Ó, o pessoal agradecendo o Fabrício as dicas no grupo do Telegram. Muito legal. Temos um grupo do Telegram que você não precisa ser nosso aluno para ter dicas. Tem algumas dicas que nós conseguimos colocar nesse grupo. Então, entre lá no Rumo AMP, grupo do Telegram, que nós sempre colocamos uma ou outra dica e te ajuda ainda que minimamente. O Fabrício é a prova viva de que dá certo, viu, pessoal? O Fabrício foi, para ter uma ideia da idade que eu e o Rogério estamos chegando, o Fabrício foi nosso aluno lá atrás. Faz o quê? Uns 4 anos, 5 anos que o Fabrício está no Ministério Público. Ele foi nosso aluno. Ele está entrando aí. Está entrando. Foi por roupa, né? Foi por roupa. Ó, Fabrício, eu não vou pedir para você ficar em pé, tá bom? Fabrício, pois é, tem gente querendo saber o nome da sua mãe para não fazer falsas referências. Fabrício, muita gente que está no nosso grupo de estudos falando da dificuldade do simulado. Isso é pensado, né? Se você puder falar como que você organiza esse simulado pensando nessa musculatura que nós queremos dar para os nossos alunos. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu fui pego meio desprevenido aí? Estamos. Tem gente dizendo que você é um menino. Só um menino. O simulado a gente está tentando fazer assim, questões bem complexas, mas no sentido de ajudar o aluno a aprender, né? E se for para fazer algo que só o simples, o que o aluno aprenda, enfim, que o aluno responda e passe batido e acerte 90%, a gente vai estar enganando quem quer se preparar para uma prova. A prova não é fácil, a prova vai vir aí com uma nota de corte possivelmente também alta, apesar do número de vagas. Então, a nossa ideia é treinar para o pior cenário. E treinando para o pior cenário, no dia da prova, aquilo que for abaixo do nível que nós estamos colocando, vocês com certeza vão trabalhar com mais facilidade, né? Então, quem está apanhando aí de Rock Balboa, saiba que a hora de apanhar é agora e na hora da prova é a hora da vitória. Gostei. Teoria da pior das hipóteses. É mais ou menos a prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Teoria da pior das hipóteses. Legal, Fabrício, eu acho isso bom. Ô, Fabrício, e um simulado com 100 questões, lembrando que os nossos simulados, eles são comentados, ou seja, nós explicamos por que a alternativa A está correta e as demais estão erradas. Um simulado, quantas páginas tem entre as questões e os comentários, o gabarito? Sim, esse é um ponto que muita gente também tem questionado, perguntando sobre a quantidade de páginas, né? O simulado ele é entregue para o aluno tanto com as questões mais comentário, na média de 300 páginas. Então, é bastante coisa para ler. Isso não significa que o aluno tem que... Exato, não significa que ele tem que ler todas as 300. A ideia é a seguinte:
aquela questão que o aluno sentiu dificuldade, que ele percebeu que é um tema que ele não tem familiaridade, ele vai ler todos os comentários que ele vai aprender com a questão. Aquela questão que ele respondeu e ele está dominando, ele já vai pular para a próxima sem precisar ler todos os comentários. Então, os simulados, eles são, por si só, já um material de bom apoio para o aluno. O importante é ele saber usar e conseguir aí absorver o máximo possível. Esclarecer os nossos ouvintes e telespectadores do Instagram que aquele que não pode ou não quer fazer o grupo intensivo pode fazer o curso específico de simulados. Tem um curso só de simulados, tá bom? Aí você faz só simulados, sem planejamento, sem material de apoio, sem... Então, tem um grupo, tem uma rodada só com simulados, tá bom? Agora, claro, quem está no grupo intensivo, naturalmente vai ter que trabalhar simulados dentro daquela sequência que nós comentamos. Bom, eu vou repetir o cupom RSCMPSP. Você entra lá no rsconline.com.br, Grupo Intensivo para o MP de São Paulo. Você vai colocar no cupom de desconto esse código RSCMPSP, e você vai ter 15% de desconto, tá bom? Então, olha só, a galera aqui dizendo, esse curso específico de simulado já começou. Punk, muito bom. Esse punk é, porra, que foda que tá o simulado. A culpa é desse rapaz novinho que tá aí, ó, chama Fabrício, né? A culpa é dele. Quando você fala, que questão é essa? De onde tiraram? Da manga do Fabrício, né? Porque são questões inéditas. O Fabrício coordena uma equipe muito boa. Então, Fabrício, obrigado. Desculpa te pegar aí de sopetão. Você está em pé, mas não mostra da cintura para baixo, por favor. Acabamos com o jantar, Fabrício. Não, tô aqui com a esposa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Cadê? Olha aqui, Cadê? Olha aqui, olha. Olha só! Que show! Como é que chama? Esse é o Pedrinho. Ele que é o responsável pelas questões difíceis. Ele que me ajuda aí nas questões. Joia, cara, que legal. Não tem preço isso. Joia. Ferracini, obrigado também. Pessoal, segunda-feira nós começamos o grupo de estudos intensivo para o MP de São Paulo. Vocês vão voltar a conversar com a gente, aliás, de maneira muito mais próxima. Estaremos juntos e vocês vão continuar com a gente, porque teremos curso para a segunda fase, você estará na segunda fase. Teremos curso para a fase oral e você também estará na fase oral. Fabrício, obrigado. Ferracini, obrigado. Todos Rogério, um ótimo finalzinho. Oi, Fabrício. Quem não puder, pede para entrar no grupo do Telegram. Lá a gente coloca algumas dicas. É bem menos do que tem, né, no simulado. Mas quem não puder participar, entrando no Telegram, vai poder acompanhar talvez os principais pontos aí que a gente vai abordar no curso, nos simulados, e acaba absorvendo alguma coisa. Legal, já teve gente, inclusive, te agradecendo e te elogiando aí, viu, Fabrício? Você está conduzindo muito bem esse curso, esse grupo. Legal. Galera, obrigado. Um restinho de semana excepcional para todos e nos vemos, para quem está no grupo de estudo, semana que vem. Um abraço a todos. Valeu, Rogério. Até mais. Abraço.